Fala, torcedor do mais querido, tamo junto, meu nome é Fábio Saúz e este é o canal Flacegueta. Galera, o nosso Mengão está se preparando firmemente para voltar às competições, jogo contra o Botafogo no dia 15, né, parada duríssima lá no gramado sintético do Engenhão, mas acho que uma das melhores notícias que podemos já trazer acerca deste confronto é o retorno do Eric Pulgar, né? Vocês estão vendo aí que o Pulgar está treinando normalmente e, cara, assim, é latente como esse jogador fez falta para o nosso meio-campo, embora tenhamos ali o Saúl Ñíguez e o Jorginho para a contenção. Quando a gente faz um estudo aprofundado do Flamengo sobre como se comportava o time com o Pulgar e sem o Pulgar, a parada é gritante, sabe? O Pulgar realmente faz falta. Olha aqui, por exemplo, quando o Pulgar estava atuando, o Flamengo sofria muito menos finalizações. Era um papo de média de 8 finalizações por jogo que o Flamengo sofria. Com o Pulgar em campo. Sem o Pulgar, este número chegou quase que a 10. A média, sabe? A 10 finalizações contrárias a nós. Quer dizer, sinal que o sistema defensivo, embora tenha jogadores extremamente experientes, afrouxou. Por quê? Porque o Pulgar é um baita de um pitbull, talentoso, marcador e consciente. Então eu penso que o retorno desse jogador é importante pra caramba. Agora, de coração, gente, eu já quero trazer uma proposta pra vocês aqui. Que tal o Flamengo voltar a jogar no tradicional 4-4-2, né? Que seria com 4 homens no meio campo e somente 2 atacantes. Uma dupla, né? Tradicional. Um centroavante enfiado e um que vai pelas pontas de movimentação. Nesse caso aqui, o 4-4-2, o miolo de meio campo seria composto pelo próprio Eric Pulgar, o Jorginho, Saúl mais avançado, fazendo uma dupla mais com a Arrascaeta, como foi o Everton Ribeiro e o Arrasca em 19, 20, 21 e aí por diante. E a mesma função do Saúl seria ali, ó, a mesma do Gerson, né? Recentemente. Então acho que o Flamengo ganharia muita qualidade no meio campo, até porque o Saúl Ñíguez tem uma capacidade de chute muito interessante, tem uma capacidade de passe muito boa e acho que acrescentaria demais também no lado criativo do time. Em contrapartida, a segurança defensiva ela seria potencializada com a presença do Eric Pulgar. Mas para isso, Felipe Luiz tem que abrir mão de suas convicções, de sua soberba, de sua arrogância, abrir mão do Plata, por exemplo, e assim jogar no tradicional 4-4-2. Sistema tático que consagrou o Flamengo como um dos maiores clubes do mundo. O Flamengo sempre ganhou suas grandes taças jogando no 4-4-2. O Flamengo nunca ganhou um troféu importante jogando com 3 zagueiros, nunca ganhou troféu algum jogando no ridículo 4-2-4, o qual o Felipe propôs há pouco tempo. O Flamengo raramente ganhou alguma coisa no 4-3-3. Esse 4-3-3 do Felipe de movimentação já está cansado, já está obsoleto, já está ultrapassado, então está na hora de voltarmos às origens e temos um elenco qualificadíssimo para estarmos com melhor a essa formação. Desse modo, concorda comigo? Deixa no chat aí, cara, deixa nos comentários. Se discorda, também fique à vontade. Vou só repassar o time rapidinho que eu penso que seria o melhor deste momento para o Flamengo. Rossi, evidentemente o goleiro que está se naturalizando brasileiro, ele quer a cidadania brasileira, vai ter dupla cidadania na verdade. Então Rossi no gol, Guilherme Varela, lateral direito, até porque o Emerson Royal se provou até agora nada, absolutamente nada, o jogador mais do que o comum, é o Rodinei com uma grife europeia, nada mais que isso e ponto final. Dupla de zaga, Léo Pereira, Léo Ortiz, e lá na esquerda há sempre uma dúvida acerca do Ayrton Lucas, acerca do Matias Vinha e acerca do Alexandre, mas nesse caso aqui, vamos com o Alexandre, então eu usaria o mais experiente dos 3, né? Aí vamos lá, no meio campo, como já falei, os 4 cavaleiros do apocalipse, Jorginho, Eric Pulgar, Saúl e Arrascaeta. E minha dupla de ataque, evidentemente o Pedro é titular absoluto no meu time, e o seu companheiro haveria ali uma escolha de jogo a jogo. Ora entraria com Cebolinha, já contra o Botafogo eu entraria com Cebolinha, até porque o momento do Samuel Lino é terrível, caiu demais de produção. Também não usaria o Bruno Henrique, não adianta vir com esse argumento de que ele é o rei dos clássicos, que ele é pai do Botafogo, não. Eu usaria com o Cebolinha, pois o Cebolinha forma uma dupla muito bacana com o Pedro. Cebolinha tem chute, tem drible e também tem velocidade, então esse seria meu time para começar com o Botafogo. E claro, Samuel Lino recuperando a melhor forma, voltaria à titularidade. E a partir dali seria esse o time principal do Flamengo o tempo todo. É isso, gente. Deixa nos comentários e bora lá. Galera, por favor,
Também se inscrevam no canal, também ative o sininho, tem vídeo todo dia, tem live todo dia, conteúdo o tempo todo, vídeo short, né, domingo a domingo, live assim por diante. Dá o like neste vídeo, hypa também. E vamos lá, contribua com o seu engajamento, pois ele é importantíssimo. Lembrando, gente, rapidinho, eu tô aqui de óculos escuros, pois como o próprio nome do canal sugere, Flasigueta, eu sou um jornalista, um analista com deficiência visual, mas isso não implica em nada a minha capacidade de sintetizar o futebol, de falar do Flamengo, até porque só no YouTube trabalho com o Flamengo aqui há 2 anos e 8 meses, vamos caminhando firmemente para 3 anos. Mas antes disso, ó, já tô nessa jornada desde 2005, lá na época da blogosfera, trabalhando com análise esportiva e tudo mais. Valeu? Então dê essa credibilidade, se inscreva e bora lá. Obrigado, gente. Tamo junto aí. O STJD denunciou 3 figuras do Flamengo por conta dos problemas apresentados no jogo contra o Bahia. São elas, as figuras José Boto, o Wallace Yan e o Danilo. Eles serão julgados. No caso do Danilo, ele já foi, ele foi expulso, na verdade, e vai pagar essa punição contra o Botafogo, né? A suspensão automática, enfim, tá tranquilo, tá dominado. Até porque a jogada do Danilo foi para cartão vermelho, mas uma jogada normal de jogo. Foi punido e acabou tranquilo. O Wallace Yan e o Boto, com esses dois aí, o buraco é mais embaixo. Olha que o Boto reclamou pra caramba da arbitragem, falou aquilo que era o certo falar mesmo, sabe? A arbitragem tá tendenciosamente puxando para o lado do Palmeiras e o Boto não aguentou mais ficar calado. Felipe Luiz fica, mas o Boto não. Só que ele foi denunciado, então ele vai responder ao julgamento no STJD e pode pegar de 15 a 90 dias de afastamento, de suspensão, caso seja condenado. Talvez o STJD, baseado aí naquela situação de que o VAR do jogo contra o Palmeiras e São Paulo foi convocado a depor na CPI de manipulação de resultados e tudo mais, talvez esse argumento, se a defesa do Boto souber trabalhar direitinho, tá aí uma dica para a defesa do Boto, se usar esse argumento aí, possa ser que o Boto seja absolvido. Eu até acredito que ele vai ser absolvido, né? Porque claramente todo mundo tá aí, ó, ligado de que o sistema tá montado pró Palmeiras e os árbitros estão favorecendo demais o mesmo, tá? Então é isso. Aí mais, caso seja punido, de 15 a 90 dias. Agora o Wallace Yan, quero chegar nele. Ele tomou 2 amarelos. Primeiro amarelo por reclamação. Inclusive o Gilberto, ex-funcionário nosso que trabalhou na base, ex-lateral esquerdo, falou o seguinte: esse moleque aí pensa que é o super-homem, quer fazer tudo, fala o que quer, não quer escutar ninguém, pensa que é intocável. Coisa da idade. Mas vamos lá. O Wallace Yan, ele, primeiro cartão por reclamação e segundo por jogada violenta, tá? Então tomou o segundo amarelo, então por consequência o vermelho. Depois foi lá pro juiz, falou um monte de besteira pro juiz, depois saiu dando biquinho em copinho, reclamando, tipo Chaves quando fica se sente contestado, sabe? É isso. O Wallace Yan, ele deve pegar de 4 a 12 jogos. Gente, eu vou te falar o seguinte, não tô pilhando não. Tá, não tô pilhando não, nem quero o mal do moleque não, mas se o Wallace Yan pegar ali pelo menos em 5, 6 jogos, pra mim tá bem pego porque merece. Esse moleque aí tá com o mental muito zoado, muito perturbado, realmente tá se achando o melhor dos melhores, o intocável, o novo Gabigol da Gávea, e o buraco é muito mais embaixo. Ele tem que comer muito mais feijão com arroz, cara, tem que comer muito, tem que, como diria o Luxemburgo, ralar muito a bunda no gramado, sujar muito calção pra ser alguém na vida, em termos futebolísticos dizendo. Então ele vai pegar uma punição nesse caso aí, até porque toda hora ele entra nos holofotes, né, com questões problemáticas, e isso pesa de modo negativo acerca do jogador. Vamos aguardar o julgamento e assim que são os resultados a gente traz aqui para vocês. Tamo junto, nação rubro-negra. Olha aqui, um outro recado muito rápido, para quem puder também assinar o clube de membros, faz aí essa gentileza, gente. Temos alguns membros que apoiam o canal, como por exemplo Luciano Lupa, Ulisses Silva, Humberto Eco, entre outros. É importantíssimo, paga pouquinho e ajuda bastante. Clube de membros do canal Flasigueta, as contrapartidas, elas vão ocorrendo de forma natural, mas pela ajuda aí, conto com vocês. Informação sobre Antes de falar sobre a mudança da final da Conmebol, da Libertadores, na verdade a Conmebol está estudando mudar a final da Liberta, eu quero falar um dado que eu achei muito triste acerca do Flamengo do Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando foi alçado a função de treinador de futebol, ele começou no Sub-17, foi campeão, depois subiu ao Sub-20, foi campeão.
Depois chegou aos profissionais do Flamengo e foi campeão. Quando ele chegou nos profissionais, acreditava-se que ele fosse dar muita moral para os meninos da base, até porque numa das primeiras coletivas ele falou sobre isso. Eu conheço demais todos esses garotos, são todos excelentes jogadores e eu pretendo usá-los. Então todo mundo achou que o Felipe ia usar a meninada, os crias, né, os garotos do ninho. Só que isso não se confirmou. O Felipe, a cada novo mês de trabalho à frente do Flamengo, agora já está um pouco mais de um ano, ele foi usando menos, e já faz 2 meses, cara, que ele não usa nenhum menino da base como titular do Flamengo. O último foi o Everton Araújo, no jogo contra o Mirassol. De lá pra cá foram 12, 13, 14 jogos e ninguém mais entrou como titular. Inclusive o próprio Everton Araújo perdeu espaço, claro que pela chegada do Saúl e tudo mais, perdeu espaço, jogou só 7 minutos no jogo, depois 13, mas ninguém da base do Flamengo jogou nesse Flamengo do Felipe Luiz. Trocando em miúdos, pelo conceito do Felipe Luiz, o Flamengo está completamente desinteressado pelo usufruto da base, tá? Os moleques não têm vez. Por isso que tu viu o Matheus Gonçalves perdendo espaço, agora sendo negociado. Lohan perdeu espaço, foi negociado. Agora o Felipe Tereza, que simplesmente foi descartado pelo clube. Everton Araújo, que não joga mais. Iago, João Victor, que não joga enquanto ele prefere o Cleiton. Isso o Felipe Luiz, né? Prefere sempre usar o Cleiton à frente desses outros meninos promissores. E assim por diante, daqui a pouco é o Alacian a dar linha na pipa também, o próprio Wesley, que é cria do ninho, o Flamengo não fez questão de segurar, preferiu o dinheiro, eu preferiria ficar com o jogador, mas enfim. Então é um dado muito triste e eu espero que a partir da próxima temporada isso mude, né, porque, cara, a gente não pode destruir a nossa base. Enquanto a base do Palmeiras revela e faz muito dinheiro, a base do Flamengo simplesmente parece, no meu conceito, estar ruindo. Lamentável, nação. Deixa nos comentários o que vocês acham a respeito disso também. Eu peço sempre a tua participação nos comentários, pois ela ajuda a impulsionar o material, tá? É uma troca de gentileza que a gente faz aqui, gente. Por fim, vamos lá. Mudança na final da Copa Libertadores da América, na grande finalíssima. Cara, a Conmebol, ela é uma zona por si só. A Libertadores, embora tenha melhorado em alguns aspectos, ainda mantém aquela espinha dorsal da selvageria, do amadorismo, da várzea, né, propriamente dita, da peladagem, né, esse termo existe, né? A Conmebol ainda mantém isso dentro dela. Mas eu digo o seguinte, por quê? Porque a natureza do continente americano é assim. Aliás, continente americano não, a natureza da América do Sul é assim, pois a América do Norte é muito top em realizações de eventos e organização esportiva. Na América do Sul, a selvageria come solta, não tem jeito, tá? A Conmebol tentou copiar o modelo europeu de fazer finais, trazendo final única, e pra mim tá se mostrando um grande tiro no pé. A Libertadores não é pra isso. Tá? Libertadores não é para isso, final única não é para Libertadores, tanto é que já tivemos um Boca e River que deu merda, tivemos que levar lá para a Europa porque os selvagens da América do Sul não souberam se comportar acerca de assistir o jogo de forma natural, já tivemos problema de logística aqui e acolá e agora tá rolando outro problema. A final que está marcada para Peru, lá no Estádio Monumental, onde fomos campeões em 2019, não pode ocorrer, por quê? Tiraram a presidente ou o presidente, a presidenta, não sei ao certo, lá do país, sofreu impeachment, a crise política no Peru tá absurda, daqui a pouco tá estourando guerra civil por lá, o bagulho tá todo desandado e a Conmebol tá com medo de não conseguir realizar o jogo lá. Até a entrada dos torcedores vai ficar dificultada, então ela tá pensando em tirar o jogo de lá, de Peru, Lima, Estádio Monumental, para o Paraguai, jogar em Assunção, sede da própria Conmebol. Cara, final de Libertadores, Paraguai, nada contra o Paraguai, mas é o que eu tô dizendo, papo de final única, na Europa é muito lindo. Por quê? Porque lá os caras têm uma porrada de país onde o futebol é extremamente desenvolvido, tem uma porrada de estádio emblemático. Na América do Sul, tirando os estádios do Brasil, o que tem de emblemático? La Bombonera, Monumental de Nunes, Centenário do Uruguai, esse de Montevidéu, esse de Lima, é um estádio meio que mambebe, mas tá lá. Acabou, filho. Me fala aí um outro grande estádio na América do Sul. Não tem, cara. É um monte de pardieiro. Essa que é a grande verdade. É um monte de pardieiro. Como é que tu vai manter finais únicas daqui até o restante do fim da história nesse monte de pardieiro? Sabe? Não dá, não dá. Então acho que a Conmebol deveria considerar seriamente a possibilidade de voltar à final duplicada, ida e volta. E bora lá, filho, bora lá. O que tiver a melhor campanha faz a final, o último jogo na tua casa e resolve a parada. Sempre foi assim a Libertadores e tomara que volte. Pois, no meu entendimento, já está provado que pela selvageria incutida na América do Sul não dá para ter final única de Libertadores, tá?
Vamos aguardar para ver se essas mudanças realmente vão ocorrer. Pelo menos o seguinte, a ida para o Paraguai já está confirmada. Vamos ter uma Libertadores paraguaia, ou seja, falsificada. Só espero que o Flamengo esteja lá, tá? Mas tem que passar pelo Racing. Valeu, nação. Muito obrigado, muito obrigado. Ótimo sábado a todos. Tamo junto. Que Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês aí. E bora para mais um conteúdo. Lembrem-se, tudo isso aqui, gente, é no apelo nosso Flamengo. Valeu.